Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e vocês estão mais uma vez no canal Mansão X. E hoje vou trazer mais uma história aí dos nossos queridos e amados mutantes. Hoje a edição número 4 de 1964, X-Men, a Irmandade de Mutantes. Então, sem mais enrolação, vamos para a história. Nossa história começa com os X-Men treinando na sala de perigo. O Fera usando toda a sua agilidade e força para passar pelos obstáculos. Até que num descuido, ele cai na água. O professor X lembra o Fera que ele tem que pensar duas vezes antes de confiar em algum método repentino de fuga. Agora era a vez do Homem de Gelo. Ele vai confiante e brincalhão, mas os obstáculos são severos. Mas ele pensa rápido e consegue sair a tempo. O Fera lança um peso sobre ele, e rápido ele cria uma rampa mandando de volta. Mas ele recebe uma rajada de vapor que o atinge e o derruba. Em outro lugar, vemos uma mulher de vermelho discutindo com o senhor. Ela está brava, pois ele estava fazendo ilusões mentais, e que ela não se agradou nem um pouco. Esse senhor era um mestre mental. Ela, cheia de raiva, o ameaça, e só apontando o dedo ela consegue derrubar o cantil de bebida em cima dele. Essa é a Feiticeira Escarlate. O mestre mental fica irado, e quando ia usar os seus poderes, a feiticeira chama pelo Mercúrio. E numa velocidade sobre-humana, algo acerta o mestre mental que vai ao chão. Esse era Mercúrio, o irmão da Feiticeira Escarlate. E nisso voltamos à sala de perigo, com o treinamento dos X-Men. O professor X fala para Jean abrir a caixa usando sua telecinese. E ela abre gentilmente. E dentro da caixa, uma surpresa. Era um bolo de aniversário. O professor fala que faz 1 ano que as aulas começaram e que deveriam comemorar. E juntos, como uma família, eles festejam. Vamos deixar a Escola Xavier e voltar a nossa atenção para outro grupo de mutantes que também estão sentados em volta da mesa. Mas existem muitas diferenças entre esses dois grupos. Da esquerda para a direita temos o Groxo, Mercúrio, Feiticeira Escarlate e Mestre Mental. Eles estão tendo uma refeição. Só que o Groxo começa a provocar o resto dos mutantes. Então, o Mestre Mental usa sua ilusão sobre ele. Então, eles começam a discutir e se ameaçar. Groxo pergunta onde estaria o líder deles. Que plano eles teriam para eles? E em resposta à pergunta do Groxo, voltemos nossa atenção ao escritório de uma transportadora marítima. 2 funcionários estavam vendo os documentos de vendas de um velho cargueiro armado com canhões. Naquele momento, um homem alto e fantasiado entra na sala. É o imponente Magneto. Os funcionários se assustam, então Magneto fala que agora o cargueiro era dele. Ele usa os feixes magnéticos para prendê-los na sala, enquanto ele completa sua missão. Segundos depois, ele vai até o cargueiro, e usando seus incríveis poderes magnéticos, ele aciona os controles da embarcação com uma incrível precisão. Pouco tempo depois, realizando um rotineiro teste de voo de longa distância, os olhos aguçados do anjo veem um navio cruzando o mar, e em alta velocidade. O anjo desce para perto para investigar. Ele deduz que era o cargueiro velho controlado por controle remoto para testes de mísseis. Então, ele vai embora. O Magneto nota que algo passou voando, mas como não fez barulho, deduziu que era uma gaivota. Apesar dos 2 mutantes chegarem perto um do outro, nenhum deles suspeitou da presença de seu adversário. Então, poucas horas depois, no escritório do Professor X, o anjo retorna de seu treino. O professor fala que vai avaliá-lo. Minutos depois, o anjo comenta com o professor sobre o cargueiro sem tripulação. O Professor X acha isso meio estranho e fica pensativo. O anjo pergunta se tem algo de errado. O Professor X fala que sente que tem algo de estranho nesse cargueiro e que essa sensação não sai de sua cabeça. Enquanto isso, em uma ilha no Oceano Atlântico, Groxo salta de alegria ao ver o Magneto. Magneto fala para todos se reunirem. No caminho, Groxo fala sobre a briga que teve entre eles. Mestre Mental tenta desconversar, mas Magneto se enfurece com o jeito que ele fala. Ele diz que não há espaço para sentimentos pessoais, que tudo o que importa era o seu plano.
Magneto entra no quarto, nervoso, querendo falar com Pietro e Wanda. Pietro fala que não tem medo dele e que levaria sua irmã embora dali. Magneto fala que eles não podem partir, que eles o deviam. A Wanda se entristece e fala para seu irmão que não podia partir até pagar essa dívida. Magneto começa a lembrá-los da primeira vez que apareceu em sua aldeia, no coração da Europa, onde os aldeões achavam que ela era uma bruxa e queriam matá-la. E foi com a ajuda de Magneto e seus poderes que ele conseguiu afastar a multidão. Então ele fala que juntos dominarão a Terra, tornando todos os humanos seus escravos. O Mercúrio não confia em Magneto, mas fica ao lado de sua irmã. Magneto fala que agora tem um navio e que irá lançar o primeiro ataque, e que os 5 mutantes conquistarão o país inteiro. Dias depois, longe dali, no continente, o Professor X vê nos jornais sobre um ataque no país da América do Sul. Ele deduz que foi a Irmandade dos Mutantes. Então, um poderoso chamado mental reverbera através das salas e corredores. Os X-Men correm de encontro ao chamado, e se assustam quando vem o Professor X desacordado. Fera fala que ele parece estar em transe. Ciclope se aproxima e ouve ele murmurando alguma coisa. Na verdade, o Professor X estava se encontrando com o Magneto telepaticamente. Magneto questiona Xavier por que ele e seus X-Men o atrapalham sendo que eles também são mutantes. O professor fala que ele quer salvar a humanidade e não destruí-la. Eles discutem, pois o professor quer paz entre os humanos e mutantes, e Magneto quer escravizar a humanidade. Sendo assim, Magneto fala que eles eram inimigos mortais a partir de agora. O Professor X fala que os X-Men irão detê-lo. E nisso, ele desperta. Os X-Men tentam acalmá-lo. O professor fala que o que ele mais temia vai acontecer. O Magneto está preparando uma grande ofensiva contra a humanidade. E que ele não podia deixar isso acontecer. Enquanto isso, na costa do Santo Marco, os mutantes malignos continuam o seu bombardeio ao pequeno país, disparando nas colinas através de uma cidade para demonstrar o seu poder. Inicialmente, o orgulhoso povo de Santo Marco preparava-se para oferecer resistência, até que um enorme exército aparece, fazendo os cidadãos partirem em retirada. Mas todo aquele exército era uma ilusão do mestre mental. Em pouco tempo, Magneto assume o controle do governo e forma um exército verdadeiro baseado na ilusão criada pelo mestre mental. As fronteiras do país que um dia já foi livre, agora estão fechadas, e todas as entradas que levam a Santo Marco são altamente patrulhadas. Os soldados param um veículo e pedem seus documentos. Era o Professor X e seus X-Men. O professor o convence mentalmente a deixá-los passar. Enquanto isso, no prédio, que Magneto transformou em um palácio imperial, ele manda os guardas levarem o humano que estava incitando o povo contra ele. Quando de repente, ele sente as ondas mentais de Xavier. Ele sabe que os X-Men estão ali. Então, ele manda sua Irmandade de Mutantes ficarem preparados. Perto do palácio de Magneto, o Professor X conversa com seus X-Men. Ele fala para eles vestirem seus uniformes e que ele sabe que o Magneto já captou a presença deles. Então o professor traça seu plano de ataque. O Fera vai primeiro. Ele sai correndo até uma torre de vigia e sobe numa velocidade única. Ele avista os guardas e o ataca com um único golpe. Mas Magneto já havia alertado seus colegas da Irmandade, e antes que o Fera recuperasse o seu equilíbrio, Groxo o ataca. Fera se segura no parapeito de pedra, então ele tenta subir, mas Groxo começa a jogar pedras para derrubá-lo. Então, subitamente, as fissuras da parede de pedra desaparecem, dando lugar a uma superfície lisa e escorregadia. Então Fera começa a cair. Era o mestre mental, usando suas ilusões. Do outro lado do castelo, tiros são disparados, quando o anjo o ataca. Ele consegue desviar dos tiros, e pegar um fio de alta tensão e jogá-los nos guardas. Quando de repente, algo o acerta. O anjo nem consegue ver de onde veio. Era Mercúrio. Mercúrio começa a dar voltas no anjo, deixando-o cansado. Então o anjo foge. O Mercúrio vem atrás, mas é surpreendido por uma manobra do anjo, que o nocauteia na parede.
O anjo o examina. E a feiticeira Escarlate aparece e vê seu irmão desmaiado. Então ela aponta sua mão na direção do anjo e o teto desaba em cima dele. Quando o anjo desperta, ele se vê amarrado pelos guardas. Minutos depois, Magneto aparece e se anima ao ver os X-Men capturados. De repente, uma rajada de energia invade a sala. Era o Ciclope. A rajada acerta os guardas, os lançando para longe. Ciclope dispara rajadas por toda a sala, mas rapidamente é detido pelo Mercúrio. Só que as rajadas continuam disparando, e ele dispara no teto, atingindo o gerador elétrico. E 1 milhão de volts de pura corrente elétrica são liberados no castelo, ameaçando todos ali. Ciclope tenta desamarrar o anjo, mas não vai dar tempo. Então, ele dispara uma intensa rajada atravessando a parede e jogando o gerador para fora. Nesse enorme esforço, ele desmaia. Fora do castelo, o gerador estava para cair em cima do Homem de Gelo. Então, ele cria uma rampa de gelo, imobilizando-o. Ele sobe pelas paredes do castelo e minutos depois ele liberta Anjo e Ciclope. E juntos os três vão atrás de Magneto. Subitamente, um brasão de armas na parede começa a se mover e vai em direção aos X-Men. Era a Garota Marvel, pensando que era a Irmandade de Mutantes. Depois que ela salvou o Fera de cair, ela estava procurando por eles. Eles tentam bolar outro plano. Quando o Homem de Gelo avista um rio de óleo fervente vindo em sua direção. Os X-Men correm apavorados e chegam em um beco sem saída. Ciclope não tem forças para derrubar a parede. Eles não têm para onde escapar. Então, surpreendentemente, eles veem o Professor X saindo do meio das chamas. Ele fala que era uma ilusão e que agora, juntos, iriam deter Magneto. Observando de um buraco na parede, o mestre mental vê que os X-Men estão juntos. Ele e Groucho vão ao encontro de Magneto. Chegando até ele, ele avisa o ocorrido. Magneto não liga e fala que está preparando uma armadilha definitiva para eles. Ele está armando 2 bombas. Uma vai ficar atrás da porta para destruírem os X-Men e a outra, uma bomba nuclear, para destruir o país inteiro. O Mercúrio não concorda com isso, em matar inocentes. Enquanto isso, os X-Men correm em direção à torre do castelo, mas o professor sente algo de errado e, desesperadamente, grita para Fera parar. E então, num ato de desespero, ele pula da cadeira e fica entre a porta e o Fera. E de repente, uma explosão. Os X-Men se levantam. Ciclope, recuperado, lança suas rajadas na porta. Magneto vê que a primeira bomba falhou. Então, ele ativa a bomba nuclear e manda sua Irmandade fugir por uma passagem que os levaria ao cargueiro. Mas Mercúrio fala que precisa fazer algo antes de fugir. O Mercúrio usa sua velocidade e passa desviando dos X-Men, e chega até a bomba e a desarma. Os X-Men vê o que ele fez, e rapidamente ele escapa. Ciclope tenta ir atrás, mas o Homem de Gelo o impede e fala que ele tem que cuidar do professor. Eles se reúnem em volta do Professor X. A Garota Marvel fala que a explosão afetou o cérebro dele. O professor, desorientado, fala que ele não consegue mais ler mentes, que era um inútil agora. Os mutantes malignos escapam no navio, desaparecendo no horizonte. Se o professor não recuperar os poderes, eles terão que se virar sozinhos. Ele os treinou bem. Agora, terão que fazer jus a esse treinamento. E esse é o fim da história. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, isso ajuda muito o canal. Deixem uns comentários. E se vocês conhecem pessoas que gostam dos X-Men e do universo Marvel em geral, compartilhem esse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. A gente se vê no próximo. Falou!